problemas de ordem básica, né? Tem uma quantidade imensa de pessoas miseráveis, de pessoas muito pobres, e que não tem sequer como começar, né? O Brasil é um país que tem problemas seríssimos de saneamento básico, né? Metade da população brasileira não tem água encanada. Olha que absurdo isso. Então, como é que você resolve isso só com a iniciativa privada, né? Você pode discutir isso, os libertários vão dar soluções para isso, tá? Mas assim, a minha posição pessoal é a de que o Estado tem função na sociedade. Ele não deve ser abolido, tá? Mas ele deve ser, segundo a ótica de uma pessoa adepta da economia de mercado, o Estado deve ser viabilizador de uma sociedade dinâmica. Ele não deve ser digamos assim, o intermediário entre as relações que as pessoas vão fazer entre si. Hoje no Brasil é assim, né? O Estado ele é uma espécie de muro, para ser mais exato, né? Entre as pessoas. Tudo tem imposto, tudo tem dificuldade, tudo tem burocracia, então é difícil. Uma pessoa que é pobre, por exemplo, e que quer começar um negócio lá na favela onde ela mora, né? Ela pode abrir uma portinha, comprar uns doces lá no atacadista e botar para vender lá na calçada, lá no quintal dela. É o que a maioria das pessoas faz, né? E aí, se passar lá uma fiscalização, ela perde. Ela tem que então legalizar isso aí. Aí começa a burocracia. Ela tem uma dificuldade desgramada, consegue. Agora com o MEI até facilitou um pouco, tá? Aí ela vai lá e faz isso aí. Mas aí ela quer expandir, aí tem um outro complicador. Se ela começa a ganhar dinheiro, aí aumenta a incidência de imposto. Então assim, tudo vai complicando na vida das pessoas. Então uma pessoa que tem um pensamento liberal, aquele liberal mais comum, né? Ela vai dizer, olha, o Estado deveria intervir menos, né? Nas questões que são de ordem das negociações entre as pessoas, dos negócios que as pessoas podem fazer entre elas, tá? E agir na defesa, por exemplo, do território e também em favor daqueles que são os mais necessitados. Então, tipicamente, a visão liberal é essa. Claro, uma pessoa de esquerda ela vai discordar frontalmente disso, porque ela tem uma visão do liberalismo que é do capitalismo como um perpetuador de desigualdades. Eu vou falar disso daqui a pouco. Mas assim, falando do ponto de vista de uma pessoa que se vê como um liberal, é nisso que ele está pensando. Tá? Então você pode pegar várias pessoas que estão aí no debate público, inclusive eu me coloco entre essas pessoas, que tem uma visão do liberalismo que é essa. Assim, o Estado ele é uma espécie de mal necessário. Né? A gente precisa dele, porque algumas coisas precisam ser organizadas em sociedades que são populosas. Né? Se você tem uma aldeia, se você tem um agrupamento pequeno de pessoas, é mais fácil entrar em acordo. Mas o Estado entra onde as sociedades maiores precisam de ordem. Né? Então o Estado vai cuidar da segurança, vai cuidar do auxílio aos mais pobres, então vai cuidar de uma série de coisas que a gente pode expandir. Vai ter educação estatal ou não, vai ter hospital estatal ou não, né? Estatal, o que a gente chama de público, né? Então, tudo isso é discutível. O que não é discutível para um liberal é a ideia de que o Estado precisa ser maior do que o estritamente necessário. E aí você pode conjugar essas duas coisas. Uma pessoa que pode ser conservadora, né? E pode ser também uma pessoa adepta da economia de mercado. Não há nenhum problema nisso. E eu não estou falando, vou repetir, eu não estou falando de eu sou conservador nos costumes e sou liberal na economia. Não é isso. Porque conservadorismo, como eu disse agora há pouco, não tem a ver necessariamente com costumes. Tem a ver com uma disposição. Tá? É uma disposição, é uma visão de mundo que pode se encaixar em valores que eu tenha ou não, tá? Mas é uma confusão que se faz de achar que conservadorismo tem a ver com costumes, com regras. Não é isso, tá? Ou não é só isso, ou não é tipicamente isso. Então uma pessoa pode ser conservadora do ponto de vista de sua visão de mundo, né? Das mudanças, da prudência e tal, e pode ser a favor da economia de mercado. Inclusive, olhando a economia de mercado
com a mesma prudência que ela olha as outras coisas. Né? Então, sei lá, esses crashes que aconteceram aí lá nos Estados Unidos, lá na economia americana, lá 2008, né? Foi aquele último grande crash. Né? Uma visão conservadora evitaria, ou tentaria evitar que aquilo acontecesse. Então, quer dizer, uma visão gananciosa de mundo, que as pessoas querem sempre ganhar mais, mais dinheiro. Isso também é contra, né? O conservador também é contra isso. Ainda que ele seja a favor da economia de mercado, mas ele é contra o espólio, né? Ele é contra o roubo, ele é contra o monopólio, ele é contra o oligopólio, porque tudo isso macula uma ordem natural que as coisas tendem a ter, certo? Então, como eu falei, tudo isso é discutível, estou falando de forma superficial, mas só para a gente conseguir se localizar, tá? Bom, você também pode ser de direita, né? De um terceiro modo, você sendo digamos assim, um liberal político também. Né? Então você pode ser um liberal em termos políticos, em termos de você assumir bandeiras que sejam, de certo modo, hoje atreladas ao progressismo. Tá? Então você pode ser o que hoje se conhece como left lib, né? Que é o esquerda liberal. Né? Sei lá, você tem hoje o Livres aqui no Brasil, que é um partido que tem essa bandeira, assim, né? Então eles são, ao mesmo tempo que eles são a favor da economia de mercado, eles são a favor de mudanças na sociedade que tem a ver mais com progressistas do que com conservadores. Então, sei lá, liberação da... Pô, aí a gente pode falar, né? Liberação de todas as drogas ou liberação do aborto. Então, assim, uma pessoa pode ser contra o aborto e não ser religiosa. Não é porque, tipicamente, as pessoas que são contra o aborto são religiosas que só os religiosos são contra o aborto. Eu posso ser contra e não ser religioso. De certo modo, a minha visão em relação ao aborto pode ser uma visão prudencial, conservadora no sentido de, se liberar o que vai acontecer e tal, então pode-se discutir isso. Mas uma pessoa, um conhecido hoje como left lib, né, uma esquerda mais liberal e também a favor da economia de mercado, ela se comporta assim. Então ela tem uma visão em relação à economia que não é uma visão que a esquerda tipicamente tem, mas ela tem uma visão em relação ao modo de organização política da sociedade que é mais liberal no sentido de liberdades políticas do que um conservador teria, tá? Então, e aí é uma mescla, tá? Entre você ser de direita e de esquerda. É um meio termo, digamos assim, entre as duas coisas, tá? Acho que é isso. Acho que fora o libertário, o anarcocapitalista, que aí é uma condição, digamos assim, mais de exceção, né? Daquela pessoa que acha que o Estado é um problema e que as pessoas têm que ter liberdade absoluta e restrita, e aí através dos acordos e da ideia de não agressão, né, do Rothbard, as pessoas vão se organizando sem a necessidade do Estado. Essa é uma discussão também, né, com a qual eu não concordo, mas enfim, tem gente que discute isso, tem intelectuais bastante tarimbados que defendem essa posição. Isso é tipicamente uma visão, as visões de mundo que a gente tem circulando por aí, em termos conceituais, quando a gente fala de direita e esquerda, tá? Então, todas essas visões que eu posicionei aqui, com exceção da última, que é o left lib, né, que está num meio termo entre você ser de direita porque você é a favor da economia de mercado e você ser de esquerda porque você é a favor de mudanças na sociedade de acordo com, digamos assim, uma agenda que seja mais progressista. Bom, e a esquerda, né? O que é você ser de esquerda? Eu não vou aqui contar a história toda, porque vocês já devem conhecer. Lá na Revolução Francesa, né, ou naquela confusão que antecedeu a Revolução Francesa, o rei se reunia lá com os parlamentares, e aí o grupo que queria que o regime monárquico permanecesse e que as mudanças fossem feitas, né, de acordo com aquele regime ainda, ficavam à direita do rei, e aqueles que discordavam e queriam que a monarquia acabasse ficavam à esquerda do rei. Esse é o ponto de partida da ideia.